Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal CyberDrops. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês como fazer uma VPN IPsec entre um site e outro site, né? Ou seja, entre dois PFSenses, né? Imaginando que eles estão em localidades geográficas diferentes, imaginando que um estaria em São Paulo e outro estaria no Rio de Janeiro, para fazer aí a comunicação corporativa entre redes, ok? Então, do lado esquerdo aqui eu tenho o meu firewall que está localizado na região de São Paulo e meu outro firewall aqui que está localizado na região do Rio de Janeiro, tá ok? Então a gente vai fazer o login aqui. Perfeito. Então aqui a gente tem o nosso Firewall Office São Paulo e o nosso Firewall Office Rio de Janeiro, ok? Então o primeiro passo, pessoal, é a gente começar a configuração por um dos firewalls, tá? Porque a gente vai precisar fazer a criação daqui, né? Fazer as configurações básicas aqui entre um firewall e outro, ok? Então vamos aqui, VPN, IPsec. Em túneis a gente vai adicionar aqui a fase 1. Então vou colocar aqui IPsec, site, to site, SP, Rio de Janeiro no caso, né? Que eu vou fechar com Rio de Janeiro, então sempre coloco o destino final. Então vou colocar aqui Key Exchange, o KVV2, protocolo IPv4, interface WAN, ok. Aqui no Remote Gateway seria o IP público do meu outro firewall, ok? Então a gente vai aqui no nosso firewall, vamos copiar o IP público dele. Opa. Deixa eu tirar o espaço aqui, ok? A autenticação ela tem que ser mútua, tá? Então a gente vai utilizar aqui o mútuo PSK, vou utilizar senha nessa configuração. O meu identificador vai ser meu próprio IP address do meu firewall aqui de São Paulo. O peer identification vai ser peer address e a gente vai gerar aqui uma nova key, ok? Então essa key aqui ela vai ser gerada automaticamente, mas lógico, você pode definir a senha que você achar melhor, a senha que você quiser. Você pode gerar um número aqui diferente desse aqui, mas o PFSense ele já te dá a opção de você gerar uma string aleatória para fazer essa configuração. Então eu já gerei aqui. O método de encriptação do nosso túnel vai ser AES, né? Aqui a gente pode utilizar outros parâmetros, tá? Então AES 128, 192, 256, tá? Isso aqui fica a critério seu com relação a se você tiver uma política aí de conformidade na sua infraestrutura, você pode utilizar outros parâmetros de criptografia, tá ok? Então aqui no 128 também, vou deixar 128, 256, lembrando que isso aqui tudo é alterável, tá pessoal? Então ninguém hoje utiliza mais SHA-1, tá? É muito raro. Então SHA-256, o Diffie-Hellman aqui 14, ok? O lifetime é 28800, é um número padrão, na maioria das vezes aqui as conexões são fechadas automaticamente já por padrão. O PFSense trabalha nessa porta aqui, nesse valor. Ok, não vou definir nenhum valor aqui de NAT transversal, isso aqui é para uma outra funcionalidade. Beleza. Enable DPD, ok, beleza. Ok, vou dar um save aqui. Beleza, a nossa fase 1 da nossa IPsec do lado de São Paulo está pronta, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora é definir a fase 2. O que é a fase 2? É definir quais redes eu quero alcançar lá do outro lado, tá? Então, eu vou adicionar aqui a fase 2, LAN P2 Rio de Janeiro, que seria a rede que eu quero alcançar lá, tá? Então, aqui vai ser tudo no mode IPv4 mesmo. Network, LAN subnet. Aqui, local network, seria a minha rede local aqui de São Paulo, tá? Então, ele já está detectando aqui que eu quero utilizar a minha própria subnet. Se eu tiver mais de uma subnet aqui, eu posso alterar esse valor, eu posso colocar aqui a rede que eu quiser, tá bom? Mas como eu só tenho uma rede local aqui, então eu vou utilizar LAN subnet. Você pode alterar aqui conforme a sua necessidade. No Remote Network, seria a rede do destino. A gente vai colocar aqui, vamos só confirmar, é o 92.68.1.0 a rede lá, tá? Então a gente vem aqui, ó, 92.168.1.0. Tem uma coisa aqui, 168.1.0/24, ok? Os protocolos aqui a gente pode definir também, eu vou deixar em alto, vou deixar um só para ficar simples a explicação. Mas lembrando, a forma que você configura tanto na fase 1 quanto na fase 2 da criptografia, né, da fase 1, da fase 2, ela tem que ser idêntica, tá pessoal? Se você configurar de um jeito aqui na fase de São Paulo e configurar de outra forma lá no Rio de Janeiro, não vai fechar o túnel, tá? Então tem que ser idêntica as configurações. Então AES 128 bits, ok? Hash algoritmos aqui eu vou trabalhar com 256, o PFS
também 14 aqui. Lifetime 3600, ok. Eu posso habilitar aqui o Keep Alive, né, para ele ficar verificando para o túnel, ficar verificando a conectividade entre os nós, né. Então isso aqui é interessante também para você ter aqui uma verificação periódica, para caso o VPN caia, você pode habilitar isso aqui para ele ficar reautenticando, ok? Então vou dar um save aqui. Vou configurar aqui como apply, ok. O nosso túnel aqui IPsec de um lado está configurado. Agora vamos configurar aqui do outro lado do Rio de Janeiro, tá? Então, IPsec, vamos adicionar a fase 1. Deixa eu copiar aqui para ficar bonitinho, igual do jeito que eu fiz aqui. SP, então estou fechando com o túnel de São Paulo. Interface WAN, o Remote Gateway, que a gente acabou de configurar de um lado, a gente vai ter que configurar do outro. Tá? Então, essa configuração ela tem que ser mútua. Prechad Key, vamos voltar aqui no nosso IPsec. Copie o mesmo Prechad Key que você gerou de um lado, né? Como eu falei, se você deixar as configurações diferentes, a IPsec não vai fechar, tá bom? Então, a AS128.128.256 de Helmand Group 14, eu deixei desse exato jeito aqui do outro lado, então eu vou deixar aqui também, não fiz nenhuma configuração adicional, eu vou dar um save. Fechei a fase 1 do outro lado aqui do Rio de Janeiro. Agora a fase 2 é o seguinte. LAN P2 SP, tá? Então a mesma coisa. Eu vou seguir aqui LAN Subnet. Remote Network aqui vai ser 10.250.0/24, que é a minha rede lá de São Paulo. Vou desabilitar aqui, vou deixar em alto, vou deixar exatamente igual que está lá na fase de São Paulo. Como eu falei, tem que ser idêntico. PFS 14.3600, ok, vou dar um save aqui. Se tudo estiver correto, as minhas IPsecs aqui, elas vão começar a se comunicar, ela vai fechar o túnel. Eu vou adicionar aqui, a gente pode verificar o status do serviço aqui, ó, IPsec, status IPsec. Não foi conectado, porque eu tenho que dar o primeiro start aqui, então eu vim aqui, status IPsec. Eu preciso conectar aqui de alguma das pontas, então eu vou conectar aqui P1 e P2. Pronto, o nosso túnel IPsec foi estabelecido. Pronto, do outro lado também do Rio de Janeiro, a conexão foi estabelecida.